Boa noite a todos. Mais uma vez aqui nas nossas quartas-feiras para o nosso estudo do livro Pontos e Contos, psicografia de Chico Xavier. Nosso querido Humberto de Campos traz para nós hoje mais um conto, mais vários pontos, com certeza, para a gente refletir. Vamos então pedir ao Pai que nos ajude nesse momento. Pai de infinita bondade, misericórdia, queremos mais uma vez te agradecer essa oportunidade de estarmos juntos para mais uma vez estudar, refletir tudo aquilo que o Senhor quer nos colocar. Pedimos nesse momento que a mentoria da Casa de Conselheiro esteja conosco, nos ajudando nessa abertura de nossa mente, de nosso coração, para entendermos aquilo que nos quer transmitir. Pedimos muita luz, muita sabedoria, muita tranquilidade, paz, discernimento e intuição para a nossa irmã Mônica, responsável da página de hoje, que ela possa conseguir transmitir tudo aquilo que ela preparou e que o Senhor também vai inspirando, que é preciso que seja colocado. E assim, ó Pai, te pedimos a permissão de iniciar o nosso encontro desta noite, dando juntos graças a Deus. Graças a Deus. Então, Moniquinha, muito prazer tê-la aqui conosco. Você pode ficar à vontade quando você quiser começar. Boa noite para todos. Então, hoje estamos aqui em substituição da nossa irmã Tatiana, né, que infelizmente seu marido voltou lá para a nossa pátria espiritual. Queria deixar aqui registrado meus sentimentos para Tatiana, desejando que o esposo dela seja muito bem recebido na espiritualidade e que o nosso mestre consiga dar consolo e amparo ao coração dela e de toda a família, né? Bom, então hoje a gente vai continuar o estudo lá do livro de Humberto de Campos, do Chico Xavier e Humberto de Campos, Pontos e Contos. A leitura de hoje, que nos coube, foi intitulada O Quinhão do Discípulo, e a gente vai continuar mais ou menos na mesma temática que a Regina iniciou para nós na semana passada, quando ela falou da questão da oração, o que pedir, a forma que a gente pede, e o quanto os nossos pedidos em oração ainda são marcados pelos nossos pedidos próprios, pelo nosso egoísmo, né? Aquele puxãozinho de orelha que a gente levou. E hoje Humberto de Campos vai continuar mais ou menos na mesma temática, trazendo para a gente o caso de uma reunião que estava ocorrendo lá na espiritualidade, quando o nosso mestre lá cercado de potências angélicas, pode passar, Valéria? Isso. Eu não sei. Agora foi. E aí Humberto de Campos vai dizer lá, né? Cercado de potências angélicas, o nosso mestre Jesus recebia a longa fileira de almas necessitadas a chegarem da terra, trazidas pelas asas veludosas do sono, né? Então eram espíritos encarnados, naquele momento ali do despreendimento do sono, tiveram lá a oportunidade de ter aquele encontro com Jesus na espiritualidade e vieram ali trazer os seus pedidos, as suas rogativas a Jesus. E vamos dar uma olhadinha qual era o teor dos pedidos que eles estavam ali apresentando ao mestre, né? Então ele diz ali que todas eram rogativas particulares e que se sucediam ininterruptas. E Jesus acolhia afavelmente, com todo carinho, todas aquelas súplicas que estavam chegando para ele, né? E ele ainda registra, Humberto de Campos, que algumas eram as solicitações das mais disparatadas, mas assim mesmo, com toda a paciência, o mestre lá oferecendo ternura, sorriso, e jovens, velhos, adultos e crianças eram admitidos à augusta presença um a um, expondo cada qual a sua necessidade e a sua esperança, né? Todos ali voltados para a questão dos seus interesses particulares, e Humberto de Campos dizendo ali que eram solicitações das mais absurdas que a gente poderia ouvir. E a paciência de Jesus, né?
Próxima tela. E aí chegou a rogativa de uma mãe que implorava carinhosamente, de olhos súplices, e ela dizia: Senhor, meus filhos aguardam-te a complacência vigilante. E prosseguia aflita, enumerando intrincados problemas domésticos, destacando projetos para o futuro na experiência carnal. O mestre ouviu e recomendou aos cooperadores atendessem a súplica na primeira oportunidade. Mas aí a gente pensa, né? É o pedido de uma mãe. Mas será, gente? Jesus, quando nos ensinou a orar, colocou para nós que Deus, nosso Pai, ele já sabe das nossas necessidades antes mesmo que a gente pedisse, né? E essa mãe aflita pedindo pelos seus filhos, será que ela não se esqueceu de um pequeno detalhe, que antes dessas criaturas serem filhos daquele corpo, primeiramente eles são filhos de Deus? E Jesus nos disse que Deus, sendo o Pai perfeito, né, ele está sempre ali pronto para registrar e para suprir todas as nossas necessidades dentro daquilo que for melhor para nós, né, e dentro do nosso merecimento, dentro da nossa necessidade. É um pedido à primeira vista justo, mas será que era realmente necessário? Bom, pediu lá que os cooperadores atendessem ao pedido da mãe, né? Depois chegou uma jovem que rogou ansiosa: Jesus, atende-me, socorre o meu noivo que sucumbe, livra-o da morte por piedade, sem ele não viverei. A próxima. O benfeitor divino ouviu atento e ordenou que os emissários restituíssem o dom da saúde física ao doente grave. Também é um pedido justo, né? Restituir a saúde de alguém que a gente deseja, a gente pede na oração dos nossos enfermos, é um pedido que a gente faz. Em seguida, entrou um velhinho simpático, lavrador, de gestos confiantes, que se prosternou suplicando: Doador da vida, abençoa meu campo, peço-te. Eu amo profundamente a terra que você me confiou. É de onde eu tiro meu pão, recreio os meus olhos e a esperança da minha velhice. Jesus sorriu para ele, abençoou, né, com afetividade. Vamos, a próxima. E determinou que os auxiliares santificassem o ritmo das estações sobre o campo daquele trabalhador devotado, para que ali houvesse frutos abundantes. Outro pedido justo, não é? A gente pensa, abençoar o campo, produzir alimento para ele, para a família, é uma preocupação justa, é uma preocupação digna. Em seguida, cavaleiro respeitável penetrou o recinto de luz, evidenciando nobre posição intelectual, e solicitou reverente: protetor dos necessitados, o ideal de realizar algo de útil na terra me inflama o espírito. Dá-me possibilidades materiais. Concede-me a temporária mordomia de teus infinitos bens. Quero combater o pauperismo, a fome e a nudez entre os homens encarnados. Auxilia-me por compaixão. E qual foi a resposta de Jesus? O embaixador do Supremo Bem contemplou satisfeito, aqueceu com palavras de estímulos, né, concordou com palavras de estímulos e designou adjuntos para articulação de providências quanto à satisfação daquele pedido. É um pedido também digno, né, um pedido justo, levar conhecimento, suprir a necessidade das pessoas que se encontram em dificuldades, é uma coisa muito justa. Depois entrou um filósofo que disse o seguinte a Jesus: sábio dos sábios, dá-me inspiração para renovar a cultura terrestre. O Cristo aprovou a petição, concedendo-lhe vasto séquito de instrutores. E a legião de suplicantes prosseguia sempre, movimentada e feliz,
valendo-se da visita providencial do celeste benfeitor às sombrias fronteiras da carne. O outro. E Jesus atendia sempre, ministrando incentivos e alegrias, graças e consolações, determinando medidas aos assessores diretos. Então, até esse momento, o que é que a gente tem, né? Como disse a Regina na reunião passada, são sempre aquelas... essa reunião acontecendo ali numa circunvizinhança espiritual tão próxima da Terra, essas pessoas em estado de desdobramento, o que continuava povoando o pensamento delas continuava sendo as preocupações da vida diária, né? A vida da Terra, a questão dos filhos, os projetos do lar, o agricultor preocupado com seu campo, a noiva preocupada com a saúde do seu noivo, o sábio querendo instrutores para que pudesse renovar a cultura da terra, o outro se dizendo preocupado com a questão da necessidade dos seus irmãos, pleiteando recursos para que ele pudesse trabalhar nesse campo. Então, todos ali trazendo até aquele momento sempre aquelas preocupações muito ligadas à vida diária. Óbvio que a gente aqui não vai entrar na consideração de quão sinceros eram os sentimentos que faziam com que aquelas pessoas, né, levassem ao mestre esse tipo de petição. Não vamos entrar no mérito de julgar o coração dos outros, porque isso é terra onde ninguém mora, né? Mas aqui já cabe uma série de questionamentos do quão sinceros eram essas petições e até que ponto eram petições realmente interessadas no bem do próximo, ou seria algum aspecto ligado à satisfação das vaidades, das preocupações egoístas que as criaturas têm, né? Até então, todas essas petições, elas estavam relacionadas a esses temas, aos temas da vida diária. Só que num determinado instante, aquele círculo de pessoas, chegou um homem diferente. O olhar lúcido falava de uma profunda sede interior. Seus gestos respeitosos traduziam confiança e veneração imensas. Então, chegou uma criatura naquele momento que a postura dele, o olhar, já demonstrava que a postura dele ali era de alguém que vinha com um interesse diferente, né? Ele ajoelhou-se humilde, estendeu os braços para o emissário do Eterno Pai e, ao contrário de quantos lhe haviam precedido na súplica, explicou-se com simplicidade: Senhor, eu sei que sempre dás conforme nossos rogos. E aqui ele estava fazendo menção aquela frase colocada por Jesus, dizendo que tudo que a gente pedisse ao Pai em nome dele, que essas súplicas seriam atendidas, né? Então, a primeira demonstração de confiança que ele dá aí: Senhor, tudo que a gente pede, você atende aquilo que a gente vem procurar. A próxima tela, Valéria, por favor. E aí as pessoas em volta, né, ficaram estupefadas, porque o início do diálogo, a postura já foi uma coisa diferente, né? Tinha alguma coisa, algum móvel diferente naquele homem. E ele diz o seguinte: há quase 20 séculos ensinaste-nos que o homem achará o que procura e receberá o que pede. E aí Jesus, comovido, enquanto os demais seguiam a cena com admiração, né? E aí ele, reverente, deixou cair lágrimas sinceras e prosseguiu: vezes inúmeras eu tenho lidado com o desejo e a posse, com a esperança e a realização nos ciclos transitórios da existência carnal. Então aquele homem estava ali se colocando na posição de alguém
que já havia transitado pelo caminho em que todos aqueles que o antecederam nessa reunião e que levaram rogativas, pedidos a Jesus, ele já havia transitado por todo aquele caminho, né? E ele diz o seguinte: eu estou pronto para cumprir-te os desígnios superiores, seja onde for, como e quando quiseres. Mas, se me permites, o que ele pede, né? Rogo-te luz divina do teu coração para o meu coração, paz, alegria e vigor imortais de tua alma para a minha alma. Quero seguir-te, enfim. E aí, novamente, né, Jesus nos exortou para que a gente buscasse tesouros no céu, onde a traça não rói, o ladrão não rouba. Ao contrário de tudo aquilo que a gente muitas das vezes pede nas nossas orações e que estão relacionadas à nossa vida carnal, né? Olha o que ele veio buscar, olha o que ele foi buscar. Paz, alegria, vigor, né? Quando a gente consegue entender a real importância de pedir a Deus essas bênçãos, o entorno pode estar tumultuado, mas a gente consegue luz, lucidez e forças para vencer as dificuldades. E ele se coloca lá: quero seguir-te, enfim. Com doçura admirável, o mestre tocou-lhe a fronte e indagou: queres ser meu discípulo? E ele, sim. Calou-se o Cristo, verificando esse intervalo mais longo e considerando que todos os pedintes haviam recebido gratificações e júbilos imediatos. E aí o aprendiz pergunta: que me reservas, Senhor? A próxima. Jesus aí contemplou com ternura e informou: volta ao campo de teus deveres, entender-me-ei contigo diretamente. E depois de um silêncio que ninguém ousou interromper, o mestre concluiu: reservar-te-ei a lição. Mas que lição será essa que o mestre disse que ia reservar para ele? Notem, foi uma criatura que chegou trazendo pedidos diferentes, dizendo que tinha sede, né, da palavra de Jesus, que já tinha passado por todo o caminho que aqueles irmãos anteriormente passaram, com aquelas preocupações de vida diária, e pedindo que Jesus desse a ele outros tipos de dons, né? Dons que o capacitassem para que ele pudesse se colocar na condição de verdadeiro discípulo de Jesus. Percebam, voltando lá ao livro Obras Póstumas, num dos depoimentos de Kardec, quando ele vai dizer que perguntou ao Espírito de Verdade, numa daquelas determinadas reuniões, Kardec diz o seguinte: eu entendo que a assistência de vocês se deva, com respeito a mim, na questão de vencer as dificuldades que a gente está tendo para divulgar a doutrina, para colocar a doutrina espírita de pé, todo aquele trabalho que ele precisava fazer. Mas a gente precisa lembrar que quando Kardec abraçou o espiritismo, ele passou também por dificuldades financeiras. E ele pergunta ao Espírito de Verdade: esse cuidado e essa preocupação também se estendem à questão da minha vida material? E o Espírito de Verdade responde para Kardec o seguinte: que não levar em conta as necessidades materiais dele seria não amá-lo. Isso está lá em Obras Póstumas, tá, gente? É só dar uma olhadinha que vocês vão encontrar lá. Então, o Espírito de Verdade deixa claro para ele que, obviamente, o espírito encarnado na Terra tem preocupações materiais e que a boa assistência dos espíritos também se faz quanto a isso, porque o corpo não sobrevive sem as coisas que são próprias do corpo.
Então, não é que a questão que seja errado que a gente procure assistência dos espíritos para vencer algumas dificuldades e ter apoio na parte material, não é isso. Mas, no fundinho, o que é que a gente está buscando de verdade? E aí a gente vai lembrar, lá do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, a próxima tela, Valéria, por favor, quando ele vai falar da eficácia da prece, e aqui ele repete lá o que está registrado no Evangelho de Marcos, aquilo que o rapazinho pediu ao mestre, né? Seja o que for que pensais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes, né? O rapaz chegou naquela confiança de que tudo aquilo que fosse pedido ele receberia. E aí lá no item 7, Kardec vai colocar o seguinte: um dos espíritos que estão dando essa comunicação, ele vai dizer o seguinte: o que Deus considerará sempre quando a gente pede com confiança é coragem, paciência e resignação. Também consegue meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmo de conformidade com essa máxima. Ajuda-te que o céu te ajudará. E no item seguinte, lá no item 8, ele ainda vai dar o exemplo de um homem que está caminhando pelo deserto, né, que está morrendo de sede e que pede a assistência divina para que ele possa encontrar água. E num determinado ponto ele cai sem forças, né? Mas um emissário celeste dá ânimo a ele e sugere a ele pelo pensamento de que ele vá numa determinada direção. E sabendo que não ia aparecer ninguém ali no deserto para tirá-lo daquele apuro, ele então recobra as forças, se levanta e vai naquela direção que o emissário do bem sugeriu a ele. Bem, seguindo aquela direção, ele encontra um oásis, mata a sua sede, né? E aí os espíritos colocam, se for alguém de fé, vai dizer o quê? Poxa, que bom, né? Que Deus me ouviu e me deu esse pensamento e eu consegui caminhar até o oásis para que eu conseguisse matar a minha sede, para que eu conseguisse me livrar dessa dificuldade. Se for alguém que não tem fé, vai dizer, poxa, ainda bem que eu tive a ideia de vir por esse caminho porque ninguém me ajudou. Então, aí são as diferentes posturas, né? Tudo que a gente vai pedir, a gente pode pedir sempre o quê? Coragem, paciência, iluminação para Jesus, ânimo para a gente superar as nossas dificuldades. Isso com certeza não falta. Próxima tela, Valéria, por favor. E ele continua: não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que têm. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre sem despender o mínimo esforço, né? Muitas das vezes é isso mesmo que a gente quer, que o socorro venha até a gente, para que tudo se resolva com o nosso esforço mínimo possível. E a gente lembra aquela pergunta de Jesus, né? O que queres que eu te faça? Porque muitas das vezes, quando a gente está buscando, existem criaturas que buscam uma solução para cada problema, e existem criaturas que apresentam um problema para cada solução que o céu sugere, né? O céu os espíritos superiores dão uma boa inspiração para a gente superar uma determinada dificuldade, e em seguida a gente já coloca uma outra dificuldade, e aí a coisa vai num crescendo, e muitas das vezes a gente fica naquela posição paralisada, sem se mexer, sem lançar a mão das faculdades, dos talentos que a gente tem, porque a gente não acredita, a gente não tem fé. E como disse a Regina na reunião passada, não está pedindo a coisa certa e do jeito certo. Para a gente encerrar a nossa reflexão na noite de hoje, a gente recorreu ali também ao Espírito Amélia Rodrigues, no livro de Divaldo Franco, chamado Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo 9, intitulado Candidatos ao Reino. Amélia Rodrigues vai narrar a história
se não me engano, apóstolo Tiago, que foi buscar. Jesus estava dizendo que estava querendo fundar o reino de Deus na Terra, e Tiago busca para cooperadores humanos, né? Um com recursos amoedados, outro entendido de obras, o outro com boas relações políticas para abrir portas, né? E Jesus ouve todo mundo muito atencioso, mas dispensa todos eles, e Tiago diz assim, mas eu não estou entendendo, você está dizendo que quem instituiu o reino de Deus na terra, eu te trago colaboradores e você dispensa todos eles? E a fala de Jesus para Tiago é a seguinte: eu venho fundar o reino de Deus nas almas, sem aparências exteriores. Esses reinos do mundo, eles são transitórios, por mais ricos que eles sejam. O meu reino é estruturado com o amor e a renúncia, objetivando a libertação das consciências e dos sentimentos. Esse reino é programado para a vida eterna e exige dos que se candidatam à sua edificação o sacrifício, a abnegação e o espírito de serviço. Então, a isso nos leva a crer que aquela lição que Jesus se referiu ao nosso companheiro lá que disse que queria ser discípulo dele, né? A lição era essa: para que ele fosse imbuído desse espírito, né? De edificação, de sacrifício, abnegação, espírito de serviço, esperança, pedir a coisa certa. E exemplificar também naquele campo de ação para onde Jesus mandou ele voltar, exemplificar através da postura, das atitudes e das palavras dele, esse perfil aqui que Jesus diz que são das criaturas que estão realmente interessadas na edificação do reino divino dentro de si mesmas, né? Aquelas pessoas que têm sede de amor, de justiça, e mesmo da questão da construção de um futuro, de um eu melhor, na construção do homem de bem, né? O objetivo que todos nós aqui, enquanto encarnados, estamos aqui, não podemos desperdiçar a oportunidade que a gente tem com o concurso da doutrina, da literatura, da codificação de Kardec, do Evangelho, de tudo isso, enfim, dos exemplos que a gente tem de figuras como Chico, Divaldo, os trabalhadores do bem, para que a gente possa construir isso dentro do nosso interior, levando a nossa vida com esperança, com fé, buscando sempre o auxílio do mais alto, no sentido de nos guiar no caminho correto, né? Aqui deixo o nosso boa noite, né? Que Jesus nos abençoe e nos guarde. Querido Mestre Jesus, agradecidos estamos pela oportunidade de estudo e reflexão na noite de hoje. Que nós possamos fazer dessas palavras, Mestre, uma realidade nas nossas vidas. Que nós tenhamos sabedoria de pedir, guiados pela Tua luz, pela Tua presença amiga, nos capacitando para o enfrentamento das nossas dificuldades, dos nossos desafios, dentro da postura que deve ser a do homem de bem. Não que sejamos perfeitos, Mestre. Nós sabemos ainda falhos, escorregando ainda de mil formas, através de pensamentos, de palavras, de atos, mas que nós possamos cada vez mais ter a consciência das nossas falhas, para que, auxiliados pelo Teu Evangelho, pela Tua lei divina, pelas ferramentas que a doutrina nos põe à disposição, para que possamos trabalhar na nossa melhoria, na edificação, palmo a palmo, centímetro a centímetro, desse reino de Deus dentro do coração de cada um de nós. Queremos também Te pedir, Senhor, que a Tua assistência se faça nesse momento para todos os nossos irmãos de ideal,
que estão aqui conosco, que vão ouvir essas palavras, que elas possam ser um lenitivo, um consolo nas suas dores e uma esperança de um porvir melhor. E assim, Mestre querido, certo de podermos contar com essa tua assistência tão diligente e carinhosa, que nós possamos unir mais uma vez os nossos corações e te dizer no final de mais esse dia, o nosso sincero e agradecido muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus, e nós também dizemos o nosso muito obrigado a você, Mônica, por estar aqui, por nos disponibilizar, né, do seu tempo, da sua reflexão, do seu estudo. Eu estava pensando como a questão da prece também é uma questão evolutiva, né? Quando eu fico pensando como eu rezava quando eu era criança, e eu acho que eu já contei isso, mas eu falava assim, que meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, né, que só morram daqui a 100 anos. Aí eu falei, não, 100 anos é pouco, 200, 300, 400, 500, 1000 anos. Uma coisa assim absurda de prece de criança, né? E depois a gente vai encontrando a questão da gratidão, vai. Então, acho que é uma questão evolutiva, né? Conforme a gente vai evoluindo, vai descobrindo, vai encontrando esse Deus que está dentro de nós, esse reino que está implantado dentro de nós, a gente também vai mudando a nossa maneira de se expressar com o divino, né? Com essa questão da prece, né? Tanto que a minha prece hoje é muito, muito diferente, né, da de anos atrás, né? E já contei também aqui, há pouco tempo, que acho que é o mais marcante, né, que foi o desencarne da mamãe. Eu e Regina fizemos a mesma prece da mesma maneira, na mesma intuição. Se chegou a sua hora, se chegou a hora dela, Senhor, se for possível que seja rápido, que seja breve, que ela não sofra. Se não for a hora dela, que o Senhor abra os caminhos. Eu acho que é por aí, né? Sem a gente ter aquele interesse e também deixar que o Senhor é que sabe o que é melhor para cada um de nós. Temos aí Acréscimo. 5 minutos. Quem quiser pode abrir o microfone e se colocar. O que mais me tocou nessa lição, né, foi a questão da clareza do nosso irmão, de perceber que, na verdade, o que ele precisava buscar eram coisas que diziam respeito à sua vida enquanto espírito. Porque enquanto a gente está buscando só a solução dos nossos problemas materiais, gente, a gente está aqui hoje, não sabe se está amanhã, né? E a gente está se consumindo por coisas que, na verdade, a gente nem sabe se a gente vai vivenciar daqui a 5 dias, daqui a um mês, e a gente fica tão preocupado com isso e se esquece, na verdade, de que as preocupações que a gente precisa ter, elas precisam olhar um pouquinho mais adiante, né? Tudo que a gente tem aqui, a gente vai deixar por aqui mesmo. O que vai nos acompanhar é aquilo que realmente está dentro do nosso coração. E o que a gente está levando? Né? Quais são os instrumentos que a gente está levando? Gratidão, Mônica. Eu acho que o que nos falta é nós assumirmos de vez que a gente é espírito e não é corpo. Né? Quando a gente assume com clareza o que eu sou um espírito. Se eu estou no corpo, é uma consequência, é passageiro. Na realidade, eu sou um espírito que passa por aqui. A gente vai começar a aprender a realmente se posicionar diante de Deus. Porque tudo pertence a Ele. Isso aqui é só um estágio. Então, se Ele me colocou na matéria, Ele sabe das necessidades que eu preciso passar, que eu preciso suprir. Então, Ele vai favorecer tudo. Nada vai acontecer do contrário do que eu preciso vivenciar nesse momento. Então, é realmente se assumir espírito. Eu sou um espírito, ponto. Então, a gente vai, para de pedir comida, pedir emprego, pedir filho. Quantos filhos eu tenho? Não sei. Hoje eu sei que eu tenho 3, mas eu posso ter tido 300 mil, não sei. Ou nenhum, né? Então, a gente não sabe quantos ainda terei. Vamos nos assumir, nós somos espíritos. A doutrina diz isso tão claro para a gente. E antes de serem nossos, antes de serem nossos, são dele, né, Regina? Sim, eles estão conosco. É. Né? E nós somos filhos de quem? Será que não tem uma mãe também? Não é?
Quantas mães tivemos? Vamos assumir, nós somos espíritos. E Deus Isso aí. sabe de todas as coisas. Eu já falei muito semana passada e nessa. Calei. Adorei. 2 minutos. Quem manda mais? Quem quer falar alguma coisa? Ainda tem tempinho. Ih, todo mundo tímido. Gente, então, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estudo, de trabalho, tá? Foi muito, muito bom essa reflexão na noite de hoje. Continua essa reflexão aí na questão do que a gente está pedindo, né? Mais esse puxãozinho de orelha aí para a gente ficar mais ligado no que a gente está querendo realmente. Você construir para cá ou você construir para lá, para onde a gente vai de verdade, né? Então é isso. A palavra é gratidão, né? Gratidão a Mônica, gratidão a Deus, gratidão a cada um que está aqui presente. E até quarta que vem. Quarta que vem é Leila, né? Acho que é Leila. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite para Amém. todos. E até a próxima Até, semana, se Deus quiser. até a próxima. Até Beijo a quarta. todos. Até quarta. Boa noite, até quarta, se Deus quiser. E Ele quer. Com certeza. Ele sempre quer.